Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma temática da 7ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica. Eu sou o professor Tonivaldo Barbosa de Souza, professor efetivo da Universidade do Estado da Bahia, Brasil. Estou apresentando um artigo em coautoria com as minhas colegas doutorandas Kátia Cordeiro Antas, Kelly Cordeiro Antas e Jailma Maria da Silva, ambas doutorandas de programas das universidades da Bahia, ou do Brasil. O título da nossa temática a ser apresentada hoje é Cultura Surda, uma necessidade de reapresentação do conceito. Esta temática ela surgiu, enquanto tema de interesse deste grupo, quando na formação de professores em letras libras, e nas formações de capacitação de professores para a Universidade do Estado da Bahia, nós nos deparamos com o conceito de cultura surda, porém sem uma maior clareza, sem uma maior especificação do que viria a ser de fato esse construto cultura surda, nem seus fundamentos, nem seus embasamentos teóricos ou metodológicos. Então, este grupo se interessou por verificar qual a validade empírica e de construto, ou conceitual, do termo cultura surda, da terminologia ou do conceito cultura surda. Para tanto, realizamos uma revisão sistemática da literatura, utilizando em específico da plataforma Periódicos CAPES, que é uma plataforma que abarca um grande número de publicações de revistas, artigos e livros no Brasil, fazendo os filtros da língua portuguesa e da produção e publicações no Brasil. Utilizamos os descritores, para tanto, em dois momentos, que foi feita essa revisão da literatura. O primeiro momento, utilizamos os descritores cultura surda, surdo, surdez, libras e educação inclusiva. No segundo momento, utilizamos o descritor cultura surda. Vale ressaltar que este levantamento de dados no Periódicos CAPES ela foi feita novamente no período de 15 a 18 de 1 de 2023, e com base nisso fizemos o filtro de artigos que aparecem, uma vez no primeiro levantamento com os descritores iniciais que eu falei, foram identificados mais de uma centena de artigos. No entanto, este número não foi colocado dentro do artigo, uma vez que percebemos que alguns artigos apareciam como repetidos em idioma de língua inglesa, com o resumo em língua portuguesa, e a publicação também em língua portuguesa e língua inglesa. Então, esses artigos apareciam como duplicados, causando uma dificuldade de ver o número total de artigos, mas com o processo de utilização de juízes e o filtro e a filtragem inicial utilizada para a questão dos juízes, chegamos a apenas 2 artigos que de fato descreviam o que vem a ser a cultura surda. Para o termo cultura, conceito de cultura, também foi feito um levantamento, tal levantamento da literatura, chegando a 28 artigos selecionados que traziam a especificação do conceito de cultura, sendo destes que apenas 2 também artigos traziam uma fundamentação empírica e conceitual do construto em questão.
Então, esses 4 artigos foram os artigos considerados pelos juízes, né, pela metodologia da revisão sistemática da literatura, trazendo, então, à baila, né, e para a construção do artigo, a problemática que aqui a gente descreve. Como dito inicialmente, nos incomodava a descrição feita constante, né, o uso excessivo do termo cultura surda na literatura no Brasil, a gente chegando à preocupação, por exemplo, de no artigo de Prado e Costa 2016, nós temos um artigo de cerca de 15 laudas, isso ainda desconsiderando as referências bibliográficas, e que nessas 15 laudas o termo cultura surda ele é citado, né, ou cultura para surdos, é citado por volta de 160 vezes, sem a devida fundamentação e especificação do que vem a ser o termo cultura surda. Também em outros artigos, nós chegamos a localizar a citação do termo cultura surda em um único parágrafo, até 7 vezes, né, do termo cultura surda, sendo que os artigos não traziam essa especificação do que vem a ser cultura surda. Também nas formações citadas, nos incomodava a ideia de que o surdo possui, que era passado, de que o surdo possui uma cultura específica e distinta do meio cultural onde este é vivente. Né? Por exemplo, no artigo de Darcy, em 2009, na página 43, vai ter a citação dizendo que o surdo é considerado como um estrangeiro naquele núcleo familiar. O surdo é aquele que tem outra língua e outra cultura, aquele que vem de outro lugar, um lugar espaço visual, que não compartilha das mesmas experiências vividas pela família. Ao contrário, carrega outra história, a história de um mundo virtual e não auditivo, a história da comunidade surda. Esse tipo de citação nos preocupou, uma vez que traz a ideia da existência de uma cultura para além, que se sobrepõe à cultura familiar da origem dos indivíduos. É inadmissível para mim, enquanto psicólogo social, a ideia de que, ao aderir a um modo cultural, os demais modos ou grupos de pertença que o indivíduo tem na sua origem sejam abandonados. Na nossa perspectiva, e inclusive na literatura chegamos isso, mais à frente eu vou tratar, as culturas elas não são excludentes. Nós humanos participamos simultaneamente de vários grupos culturais, né, e produzimos cultura sem que uma seja excludente deste outro grupo. Então, para nós, era inadmissível a ideia de que o surdo, vivendo no contexto familiar, não absorvesse, não tivesse, né, enquadrado em si o grupo cultural de origem. E também um surdo que passasse a ser fluente em letras libras, se tornasse agora excludente da sua cultura de origem para apenas pertencer ao grupo da cultura surda. Chegamos, inclusive, à questão de citações preocupantes, como a de Quadros e Perlin, 2007, páginas 62 e 63, onde Quadros e Perlin faz uma denominação distinguindo os surdos, né, em 2 grupos, como surdos com S minúsculo e surdos com S maiúsculo. Os surdos com S maiúsculo, ela se refere aos surdos que aprendem a letras libras, e os surdos com S minúsculo aos surdos que não aprendem a letras libras, inclusive como se fossem de grupos culturais distintos, né? Os mesmos indivíduos surdos pertenceriam a grupos culturais distintos, segundo Quadros e Perlin, 2005. Óbvio que entendemos a preocupação de Perlin e Strobel,
quando trazem a necessidade da contação da história do surdo não pelo colonizador, não pelo não surdo, mas sim pelo surdo, né? Este trazendo a sua história. No entanto, nos preocupam afirmações como a de Perlin Stobrio 2014, quando elas trazem que o trabalho do historiador é mostrar o acontecido, o herói e a heroína encadeados para divulgar a regeneração da raça surda, contra a obrigação de narrar-se um diverso e fazer surgir a lógica da diferença cultural e as produções de significação, pertencimento e diferenciação. Né? Entendemos que as autoras trazem a defesa do termo cultura surda e comunidade surda, né, principalmente cultura surda, que é nosso ponto em questão, como, inclusive, uma política de afirmação identitária dos grupos surdos. No entanto, pela própria psicologia social, nos preocupamos, pois sabemos que os grupos sociais humanos tendem a uma supervalorização do seu grupo de pertença em detrimento dos outros grupos. Então, esta linha política nos preocupa, uma vez que pode criar a ideia do surdo permanecer exclusivamente e não concomitantemente a uma cultura diferenciada dos ouvintes, fazendo com que os ouvintes valorizem, né, mais ainda o seu grupo cultural em detrimento dos interesses do grupo cultural surdo, né, que, no nosso entender, são concomitantes, né, enquanto pertencente a vários grupos culturais, para além do grupo da cultura surda. Infelizmente, na nossa revisão bibliográfica, né, sistemática da literatura, nós não conseguimos identificar nenhum artigo que trouxesse a validade de construto, né, e a validade empírica para o termo cultura surda. Né? Em mais de 100 artigos, nenhum teórico traz a ideia de cultura surda, precisando esse termo ser melhor verificado na literatura, essa terminologia. No entanto, para a ideia do conceito de cultura surda, ele teria validade teórica, uma vez que o conceito de cultura, nos 4 artigos encontrados, dentre outras especificações, ele vai ter que cultura ela é vista como uma entidade unitária envolvendo 3 aspectos, né, como nos traz Tobey e Cosmides, citado em Lordelo, 2010, que a cultura é vista como unidade unitária envolvendo 3 aspectos. O primeiro, o conjunto de substâncias informacionais transmitida entre gerações dentro de um mesmo grupo, ou seja, cultura é socialmente aprendida. Então, pertencemos a vários grupos culturais simultaneamente. Segundo, assume-se que a mente do indivíduo é um produto social das forças culturais agindo desde o seu nascimento, de modo que o conteúdo da mente humana adulta representa a cultura da qual o indivíduo faz parte. Terceiro, os humanos em todos os lugares mostram fortes semelhanças intragrupais e diferenças intergrupais, o que leva à admissão de fluxos separados de substância informacional, que explicam essas diferenças. Assim, a cultura é definida por essas similaridades intragrupais, enquanto que as diferenças entre os grupos são conhecidas como diferenças culturais. Precisaríamos de mais tempo para discorrer sobre toda a temática em questão, né? Por isso o artigo segue para publicação e leitura dos interessados, mas, resumindo, a cultura, para além de um processo social, familiar, de valores, crenças, hábitos alimentares, de vestimentas, né, diversas situações, a cultura também é o que o indivíduo produz no seu grupo de pertença. Sendo assim, o construto se torna válido, né, o conceito de cultura surda,
porém não enquanto o surdo pertencente a uma cultura específica, mas pertencente a mais uma forma de expressão cultural para além das outras que ele tem em sua sociedade.